satoshinhos. Eu estava discutindo, Diego, queria só adicionar um detalhe para introduzir a conversa. Será que o nosso bate-papo hoje é sobre ARC? A gente vai falar sobre ARC, mas será que é sobre ARC ou é sobre escalabilidade do Bitcoin? Escalabilidade do Por Bitcoin. que que existe? Porque acho que seria bom a gente voltar um pouquinho, né? Antes de entrar no ARC, não sei como que você planejou começar esse bate-papo, mas antes da gente falar mais, entrar a fundo no ARC, por que que ele foi criado? Que problema que ele resolve? Que problemas que existem existe algum problema na Lightning? Não existe problema na Lightning? Tem desafios a serem superados ou não? Ou seja, por que essa discussão? Por que surge essa discussão? Por que se começa a falar em outras possibilidades de segundas camadas acima do Bitcoin, é, além da Lightning, né? Já falamos aqui algumas vezes sobre escalabilidade, já falamos de Liquid, já falamos de outras opções para melhorar a escalabilidade do Bitcoin numa segunda camada, mas ainda assim, apesar de existirem já outras alternativas à Lightning com outro desenho, né, com outra estrutura, a gente acaba sempre falando de Lightning, né? É o que se fala mais. Então, eu queria começar por aí. Por que a gente continua insistindo em falar sobre outras possibilidades de segundas camadas? Muito Qual o boa. problema? Qual o elefante aí no meio da sala que pouca gente está falando? Sim, e não são poucos, viu? Inclusive, o Burak, ele veio para endereçar alguns problemas que ele enxergava, e bem enxergava, na Lightning. Ele, um crítico contumaz do protocolo, por ter sido ele mesmo um big blocker. Inclusive, antes de eu começar a falar aqui com vocês, eu preparei alguns slides que podem meio que dar corpo a isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Desde o problema que ele resolve, até quem é o Burak, até o como que ele resolve isso e qual que é o papel disso no que o Ivan falou, que é o grande papel desses protocolos na hora de levar o Bitcoin para milhões, bilhões de pessoas. É, Tá liberado aí ótimo, para você compartilhar. show de bola. Então, acho que vocês já conseguem me ver a essa altura. Aqui está uma apresentação que eu fiz. Se eu clicar aqui, acho que vocês conseguem ainda ver a apresentação certinho, não conseguem? Show de Uhum. bola. E ainda conseguem me ver ao mesmo tempo, né? Sim. Maravilha. Sim, tudo perfeito. Então, como eu falava com o pessoal, com os bitcoinheiros, pessoal, aqui é uma conversa que a gente vai tentar entender o TLDR, o básico do ARC, qual que é a proposta dele. Não há implementação escrita, código funcional. Ele está reunindo no que ele chama de wizards, né? Magos, criptógrafos e developers. Ele está assembling a team, né? Se fosse um time de Avengers mesmo, para botar isso para funcionar. Então, a gente está num paralelo com a Lightning, como se fosse 2015, 16, pré-implementação. Então, são conversas aqui onde eu retiro trechos que me ajudaram a entender e forneço para vocês os links para vocês fazerem a própria pesquisa. A partir daí, a gente fala de qual que é o papel dele na hiperbitcoinização do mundo. O que é interessante, Ivan, é que apesar de haver vários protocolos, como você citou a Liquid e alguns outros, o Burak tem uma definição muito clara de o que é protocolo de segunda camada. Então, segundo ele, sobre essa definição, o ARC é o segundo, sendo a Lightning o primeiro e único até hoje. O que é muito significativo, portanto, porque na definição dele, segundo o podcast com Stefan Oliveira, segunda camada é quando você transaciona bitcoins off-chain sem poluir on-chain, podendo resgatar on-chain unilateralmente a qualquer tempo. Então, tanto a Lightning quanto a ARC é como se negociassem, e se você entende um pouco a Lightning, talvez você vai entender um pouco a ARC, transações válidas, provas criptográficas, assinaturas válidas, que são unilateralmente válidas on-chain. Não é um eCash, como é nas FedMints, não é um LBTC, como é na Liquid, então não é outro token. A gente pode dizer que, como com a Lightning, Bitcoin mas é uma forma, se é que a gente pode chamar assim, de Bitcoin off-chain, transações válidas, porém não compartilhadas. Aliás, ao longo da explicação dele de como que a ARC funciona,
ele fala, olha, isso aqui é como se fosse um canal Lightning, isso aqui é como se fosse um canal Lightning. Afinal, o Arc surgiu, como a gente vai ver, de um desenvolvimento que ele fazia de uma wallet Lightning, para endereçar os problemas que ele via. Então, como um artista, o artista, ele olha para uma pedra e ele vê a obra. Ele só tira o que não faz parte da obra. Então, o que a Arc não é? A Arc não é uma state chain e nem é uma situação de roll-up. O roll-up ele é tão complicado que eu não vou nem me dar o trabalho aqui de explicar o que é. Não é. Saiba que não é, mas também não é uma state chain. Não é uma sidechain paralela. Apesar de ele fazer uma analogia. O Burak gosta do paralelo, pelo menos para a explicação, deixando claro que não é, que o Arc é como se fosse uma sidechain com PEG de dois caminhos, né? Você pode mandar os seus bitcoins para lá e trazê-los de volta de forma trustless, né? Ou não custodial. E nesse sentido, é como uma sidechain, segundo ele. E como tem tomado corpo a explicação recente de alguns criptógrafos e developers que têm olhado para o protocolo, ele é, na verdade, um CoinJoin no formato WAP-SAB de UTXOs virtuais, VTXOs virtuais, que vivem off-chain, de tamanhos variados, coordenados centralmente e off-chain por um Arc Service Provider. E eu vou explicar o que é os Arc Service Provider, o que é o Lightning Service Provider, se um vai ser o outro. Então, nas palavras do Burak, essa analogia de sidechain com CoinJoin é como se as mints, né, que são esqueci a tradução da palavra mint agora, as mints de eCash encontrassem um modelo chamado Hub and Spoke dos CoinJoins. O CoinJoin, o que é o modelo Hub and Spoke? É um modelo onde um planejador central ele coordena transações de uma espécie de flor que deriva dele. É como se o eCash encontrasse as CoinJoins. No papel do eCash, as UTXOs virtuais, e no papel de coordenador da CoinJoin, o dono da Arca, que a gente vai ver que nada mais é do que uma UTXO on-chain. Então, a Arc é uma nova categoria de escalabilidade. Eu coloco entre parênteses porque há questionamento sobre esse nova. Ele é um modelo que, para mim, e para a classe de 2020 e 2021, é a primeira vez que a gente tem uma apresentação desse modelo. Eu nunca tinha ouvido falar de shared UTXOs ou de pools de liquidez. Até agora, para mim, isso era uma coisa de outras redes. Foi a primeira vez que eu ouvi com seriedade esse modelo novo para a nossa geração, portanto. No entanto, o CPO da Lightning Labs, ele disse, olha, interessante, me parece uma espécie de mistura do Tumblebeat, que, ao que tudo indica, foi um protocolo no passado que já foi o queridinho, mas veio a falhar. Tipo CoinJoin. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar desse protocolo. Então, ele disse, olha, me parece uma mistura desse Tumblebeat com essas state chains. E, segundo isso, e aí o Olalua evolui, dá para ter double spend, dá para ter roubo de fundos, no que o Burak, na mesma thread, ele endereça algumas diferenças importantes. Ele diz, olha, Olalua, você diz que são como state chains, onde alguém enviando essa UTXO virtual off-chain pode, em conluio com o operador da Arca, fazer o gasto duplo. E ele fala, olha, isso não é completamente verdade. Os operadores de Arca não podem roubar os fundos. E a Arca não tem similaridades com state chains. A Arca, na verdade, mimetiza o fluxo de uma segunda camada. E aqui ele está se referindo, obviamente, a Lightning, quando na Lightning você não pode ter o double spend. Você tem a todo momento e a qualquer momento recursos para resgatar on-chain os seus fundos. De fato, assumindo algumas premissas, o seu peer não pode te roubar, nem tampouco pode te roubar na Arca, com as suas VXOs. E, por fim, o Burak completa. Apesar de o Olalua dizer que com um conluio pode haver o gasto duplo, o Burak confirma, fala, olha, vamos separar as coisas. Em cima de uma Arca, a cada 5 segundos, tem um mix de CoinJoin. E a cada 10 minutos, a Arca faz uma transação on-chain em um bloco
que traz finalidade ao que foi negociado off-chain. Então, a cada 5 segundos você tem um settlement, a cada 10 minutos você tem finalidade. Qualquer gasto duplo que possa ocorrer só ocorre até a transação ser incluída no bloco. Eu vou explicar tudo isso com mais detalhe e desenho, principalmente, tá, pessoal? Mas saibam que o que a gente está tentando separar agora é que a ARC não é state chain, não é tão simples dizer que o gasto duplo pode ocorrer, apesar de ele poder ocorrer, você tem um mecanismo onde a cada 10 minutos uma versão da história ela é sedimentada, e mesmo nesses 10 minutos onde as UTXOs virtuais estão sendo transacionadas, como o Burak vai mostrar mais para frente, você ainda pode passar a sua UTXO virtual para frente, você pode pagar um HTLC na Lightning. Não se preocupem, a gente vai passar rapidinho por tudo.